A receita de hoje é uma receita que eu já fiz uma vez numa live, faz um ano atrás. Gente, um ano, né? Parece que foi outra vida. E eu fiz essa receita, ela fez muito sucesso, mas foi a primeira vez, inclusive quando eu fiz essa receita, acho que foi a primeira vez que eu usei meu fogãozinho, então eu tava tentando aprender ainda a mexer. Ela ficou numa qualidade não muito boa de vídeo, é uma receita que surgiu várias dúvidas, foi essa campeã de pergunta das pessoas que tiveram algum problema para acertar o ponto e tudo mais, porque eu acho que eu também não consegui explicar todos os detalhes necessários para que você não tivesse problema com essa receita. Então, eu decidi regravá-la, tá? Então hoje a gente tá aqui para refazer essa receita e se você ainda não fez, fique, porque vale muito a pena, de verdade. A receita recorde, não é a recorde, acho que é o segundo lugar de visualizações do nosso YouTube. É verdade, é uma receita aí que chamou muito a atenção e a gente vai fazer hoje, então, bombom de abacaxi com coco. Receita de vó. Não é receita com creme de leite, leite condensado, nada que eu não goste, porque eu uso bastante, tá? Não tô falando mal, mas essa receita é receita clássica, aquela receita de vó mesmo, tá? E assim, quando você oferece esse doce pro teu cliente, o cliente fica impressionado, porque relembra a infância mesmo, tá? Eu ouço muito dessa receita. Meu Deus, esse doce parece que minha avó fazia quando eu era criança. Nossa, isso me lembra demais a infância, eu ouço, sabe? E é muito legal, porque você pega essa memória afetiva que tá aí na cabeça do seu cliente, né? E que nem todo mundo consegue replicar. E isso é muito bom, tá? Então, receita de bombom de abacaxi com coco. É uma receita que eu falei, é de vó, receita clássica. Veri, posso fazer a receita de abacaxi e colocar leite condensado porque eu já vi assim? Pode, mas é outra receita. Veri, posso pegar essa receita e colocar creme de leite porque eu já vi assim? Pode, mas é outra receita. Então, essa receita aqui, a receita de vó clássica, não tem nem leite condensado, nem creme de leite. E aí entra o primeiro ponto, que foi o ponto que eu recebi muita indagação no meu direct quando eu fiz essa receita lá no passado. E foi um ponto que eu falei, puxa, eu preciso regravar para deixar isso claro para vocês, tá? Preciso dizer para vocês o seguinte, nem tudo na confeitaria é receita exata. Como assim, Veri? Eu ouço tanto falar que a confeitaria é uma ciência exata, que não pode errar. Calma, tá? A confeitaria francesa, que é aquela confeitaria clássica, que é a confeitaria, né, importada, brincadeira, mas não deixa de ser, é uma confeitaria que realmente pequenas coisas fazem diferença. Então, por exemplo, eu vou fazer um macarrão, se a receita me pede 115 gramas de farinha de amêndoa e eu coloco 110 gramas, vai ter diferença, tá? É uma receita exata, por isso que a gente trabalha com balança, com medidas exatas, com produto padrão, de mesma qualidade, porque senão não dá certo. Se eu pego uma manteiga de uma marca diferente, já vou ter mais dificuldade para acertar ponto. E isso é normal desse tipo de confeitaria. Quem é a Veri Fragoso? A Veri Fragoso é uma professora que te ensina a trabalhar com o mercado brasileiro, tá? Tenho alunas mundo afora? Tenho. Eu tenho alunas nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Irlanda, na Alemanha, eu tenho aluna na Inglaterra, e enfim, tá? Mas eu não ensino para o público que come nesses lugares. As alunas acabam comprando o curso e adaptando eventualmente ao paladar da sua região. Eu trabalho com o público brasileiro e eu ensino vocês a trabalharem com uma confeitaria bem raiz nacional, tá? Então, dentro de uma confeitaria raiz nacional, a gente tem o clássico do brigadeiro, a gente tem chocolate, bastante coisa doce, chocolate, enfim, tem de vez em quando coisas que quebram naturalmente, mas é uma confeitaria mais assim, prática, tá? E eu gosto muito de ensinar meus alunos a entenderem as receitas. Eu não sou tão fã daquela coisa assim, é exatamente isso. Eu aprendi assim, tá? Quando eu comecei a fazer meus cursos de confeitaria, quando eu comecei a ser aluna de cursos de confeitaria, acontecia muito assim a seguinte coisa, da professora chegar e falar assim, olha, a receita tal, ela vai 100 gramas disso, 150 gramas daquilo e 100 daquele outro. Aí eu sou questionadora, eu sou bastante questionadora, e aí eu falava assim, tá, mas eu não posso trocar esses 100 gramas disso por 100 gramas daquele outro?
Porque pra mim fazia sentido. E aí a resposta era mais ou menos assim, daí eu não sei, você tem que fazer o teste. Você não é nem fazer o teste, ela falava assim, isso eu não sei, isso é em outro curso. Né? Ela nem queria que eu testasse, tipo, testa essa receita e cala a boca e fique quieta. E aí, veja só que interessante, né? Ela era mais ou menos como se fosse isso, fique quieta e não discuta que a receita é essa e não dá muito pra variar. Eu nunca aceitei muito isso, eu sempre busquei dentro da minha produção trabalhar com receitas que eu pudesse brincar, que eu pudesse aumentar a minha produtividade, de repente trocar aqui e ali para ficar mais fácil, para ser mais rápido de apurar ou qualquer coisa assim. Essa é uma característica muito minha e eu trago muito isso para vocês. Então, claro que tem receitas que são exatas e quando são exatas eu falo, tá? Eu vou dizer, olha, essa receita é isso e não tem como mudar porque vai dar diferença. E eu falo mesmo. E eventualmente eu não sei o que uma mudança pode causar. Então já aconteceu às vezes, Iveri, se eu mexer aqui e ali, eu vou dizer, olha, não fiz essa mudança, não sei. Eu não sei tudo, né? Muito pelo contrário. Eu tô em constante aprendizado. Então, assim, de qualquer forma, eu gosto de trazer para vocês essa coisa de você olhar a receita e converse com a receita. Minha mãe falava muito isso quando eu era criança e até quando eu era adolescente, ela falava isso, eu ficava muito brava, eu não conseguia entender o que ela queria dizer e hoje eu entendo, né? Às vezes ela falava assim pra mim, filha, vai lá no forno e vê se a lasanha tá pronta. Aí eu falava assim pra ela, mãe, mas como é que eu sei se a lasanha tá pronta, né? Aí ela dizia assim, pergunta pra ela. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou perguntar pra lasanha, mulher? Não tem como eu perguntar pra lasanha. Mas eu não conseguia entender que, na verdade, a comida conversa assim com a gente, né? Então, quando você olha pra um ponto de uma receita, você vê se tá no ponto ou se não tá. Isso é prática? É prática. Sinto muito. Um dia você vai olhar pra ele e você vai achar que tá bom, mas você vai enrolar e vai descobrir que não tá bom. Aí, na próxima vez, você vai fazer diferente. Não tem muito como te dizer assim, né, exatamente. Então, não tem. Ainda mais quando a gente trabalha com uma receita que nem essa de hoje. Hoje é uma receita de abacaxi. E o que vai numa receita de abacaxi? Vamos ver se vocês acertam. Vamos lá, comenta aí o que vai numa receita de abacaxi. Abacaxi, né? Abacaxi é o ingrediente que tem no abacaxi. Óbvio, brincadeiras à parte. Só que veja só, o tamanho do nosso Brasil. Quantas variações, né? Quantas marcas de abacaxi tem Brasil afora? Não tem muito, ainda mais agora se eu for pegar uma aluna que está nos Estados Unidos, que daí já é o pineapple, né? Se for uma aluna que está lá na Europa. Será que o abacaxi é exatamente igual em termos de proporção de água mesmo, de líquido dentro do abacaxi? Não é. Um abacaxi verde tem uma textura, um abacaxi maduro tem outra. Então você entende que quando eu te dou uma receita de abacaxi, talvez você precise equilibrá-la? Porque se ela tiver água demais, ela vai ficar mole. Se ela tiver pouca água, ela vai ficar ressecada e não vai dar certo. E isso, gente, é feeling. Eu não tenho como entrar em cada casa de vocês, em cada receita de vocês e poder ver, foi o teu abacaxi que estava muito maduro. Não, isso é quem vai ter que avaliar é você. Essa receita base que eu tô te dando, ela provavelmente vai funcionar. Mas não se desespere. Se ficar mole, eu vou te ensinar a resolver no final dessa receita. Se ficar seca, eu também vou te ensinar a resolver. E aí você resolve o seu problema em cima da sua panela, em cima da sua receita. Gente, é o seguinte. Vamos lá. Temos aqui um abacaxi, tá? Aqui tem um abacaxi inteirinho. Um abacaxi pérola, tá? Aqui no Curitiba a gente encontra muito abacaxi Havaí e encontra também abacaxi pérola. A minha mãe sempre me orientou a trabalhar com o abacaxi pérola porque ele é mais azedo. Costumeiramente ele é mais azedo. E ela também sempre me disse o seguinte, filha, quando for comprar o abacaxi, compra o abacaxi mais verde. Tá? Então eu sempre procurei isso. Hoje eu peguei um abacaxi verde, mas verde. E ele tava hiper maduro. Então assim, eu não sou muito boa em descobrir se o abacaxi tá bom mas quanto mais verde, melhor, tá? Ele tava mais maduro do que eu gostaria, inclusive bem doce. Eu já falei pra vocês, mas eu não falei hoje, falei ontem, então tem gente que talvez não tenha ouvido. Eu não gosto de abacaxi não, tá? Eu tenho dor de estômago quando eu como abacaxi, então eu não vou comer esse doce, infelizmente, tá? Abacaxi não é a minha praia, mas é um doce que vende muito bem. Eu sei que ele é muito bom pelas caras dos meus clientes, né? Quando tem na degustação, o povo fica assim, meu Deus, que doce de abacaxi é esse?
Só que eu já tive esse feedback. Quando a gente fez receita com o abacaxi mais maduro, ele tendencialmente fica mais doce. Então toma cuidado, porque às vezes ele fica doce meio enjoativo. Então por isso que é importante você procurar um abacaxi mais pro verde, tá? Verde, na minha cidade não tem abacaxi pérola, o que eu faço? Encontra o abacaxi que tiver na sua cidade, como eu falei. Por isso que eu dei toda essa introdução que eu dei pra vocês. Você vai procurar o abacaxi que tem na tua cidade, tá bom? E aí, procure o mais verdinho e vai fazer isso. Vai pegar o abacaxi. Eu não fiz isso em live porque demora. Eu fiquei aqui um tempão com a Marjorie batendo papo e fazendo, né? Eu peguei o abacaxi, eu tirei a casca, aí ele ficou cheio daqueles olhinhos do abacaxi, que são aquelas bolinhas pretas, né? Aí eu peguei uma faquinha e eu tirei todos os olhos, quase todos. Ficou um ou outro, mas isso não é crítico. Tirei os olhinhos do abacaxi, tá? E aí sim, eu peguei o abacaxi, piquei ele, coloquei num processador de alimentos, pode ser no liquidificador também, e bati bem, tá? Ele vai virar tipo um suco, só que eu não vou peneirar, eu vou usar ele do jeito que ele tá. E aí, pra essa receita, eu tô usando meio litro de abacaxi, tá? Então, meio litro de abacaxi, uma xícara de coco, uma colher de sopa de leite, uma colher de sopa, 2 colheres de sopa de leite, uma colher de sopa de amido e açúcar cristal, e a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas daqui a pouquinho. Diga, Mar. Pode fazer com outra fruta? Essa é uma receita de abacaxi, tá? Essa não... Aí eu não testei com outra fruta, não. Tem que testar. É que o abacaxi tem uma característica bem abacaxi, né? Ele não consigo lembrar de nenhuma fruta assim agora que seja, em termos de textura, igual ao abacaxi. Teria que ser meio parecido, tipo, você não pode falar assim, vou substituir então abacaxi por uva, não faz sentido, tá? Então teria que encontrar uma substituição do abacaxi que fosse uma fruta que desse uma textura parecida. Hoje eu tava comendo aqui antes da live uma pitaia, talvez a pitaia tenha um pouco de parecido aí, mas só testando, tá? Só testando. Pra essa receita aqui, eu vou usar coco, acho que vocês devem ter percebido ali, né, que a gente vai usar coco. Por que que eu vou usar coco? Porque coco dá liga, tá? Não tem como fazer um doce de abacaxi sem coco. Dá pra fazer, mas daí vai ficar em ponto de copinho, tá? Então, pra comer de colher, dá. Mas se quiser fazer ponto de enrolar, ponto de bolinha, como é o caso que a gente faz aqui, não dá pra escapar do coco, tá? Então tem que pôr o coco nele também. Aqui eu coloquei na panela o abacaxi e eu vou misturar o coco, então, que é o coco seco. Posso usar coco fresco? O problema do coco fresco só é mais a validade mesmo, tá? Mas proibido não é. E também ele tem um pouco mais de líquido, tá? Então pode ser que você tenha que equilibrar mais a tua receita aí e colocar mais amido de milho na receita para que ele dê uma ressecada, ou até mesmo uma gema, daí eu não teria que testar o que fazer para que ele dê ponto, tá? Melhor o seco. E também tome cuidado para comprar o coco sem açúcar. Então aqui eu tô usando coco seco fino, sem açúcar, tá? E estou usando xícara, tá? Não adianta se me mandar mensagem, quantos gramas? Não sei, tá? Eu uso medida, xícara medida, gente, todo mundo tem acesso. E como é receita de vó, você pode usar xícara de casa também, tá? Tipo, não daria problema. Mas o ideal é fazer receitinha, hoje tá adaptada para uma xícara medida, né? Colher medida também, isso aqui é um item básico que você tem que ter aí na tua cozinha, não tem como escapar, tá? E aí você vai misturar esses ingredientes. Isso. Tá? Misturo eles e vou acrescentar aqui nessa mistura, não liguei a panela ainda, tá? E vou acrescentar nessa mistura o açúcar cristal. Ele pode ser açúcar refinado normal? Pode. A questão é que o açúcar cristal ele tem um ponto de caramelização um pouquinho diferente, tá? Então acaba sendo melhor. Mas o ideal é o cristal, mas se não tiver, pode usar o refinado, não tem problema, tá? E aí você vai misturar tudo isso, ó, e vai apurar. Ok, vai apurar até ele dar uma secada, porque quando eu começar a esquentar ele, vai começar a descer bastante água, né? Então, não é só até dar uma secada, é até ele começar a dar uma engrossada, até eu ver que ele tá num ponto de enrolar. É meio de olho mesmo, não tem muito jeito. E aí, no final dessa receita, eu vou desligar essa panela. E se eu não acrescentar aqui um pouquinho de amido, o que vai acontecer? O abacaxi vai continuar soltando água.
E aí ele vai ficar uma receita seca de um lado, de outro lado vai perder muita água, talvez na hora de eu banhar o meu docinho, na hora que ele for pra mesa, aquela água venha escorrer por debaixo do bombom. Então isso pode acontecer. Pra evitar isso, a gente vai acrescentar leite, 2 colheres de leite e amido de milho. Então eu vou misturar o amido aqui no leite, um pouquinho mais perto da hora eu misturo, né? E aí jogo aqui. Poderia pôr o amido direto? Poderia, mas no calor ele pode empelotar, então o leite é mais pra misturar isso. Inclusive, fazendo comercial aqui, mas é que eu achei tão fofinho, olha só que bonitinho. Eu comprei esse leite de 200 ml pra poder fazer a receita, ainda sobrou e tomei. Muito legal, achei bonitinho o tamanho pequenininho do leite, né? Bom, feito isso, então agora a gente vai ligar a panela. Já vou deixar uma colherinha aqui por perto, que daí quando eu for misturar o leite já tá aqui na mão, né? E vamos lá. Eu não sei se a Marjorie deixou os comentários liberados. Deixou. Então aproveitem, mandem pergunta, comentem o que eu falei, que ela já vai ler pra mim. Assim que ela voltar, ela já me passa algumas perguntas aí de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou apurando aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Esse doce não é muito rápido, tá? Às vezes ele pode demorar ali 5, 10 minutos. Engraçado, né? Eu me lembro de vir... Ah, tá embaixo do doce enrolado, por isso que eu não tô achando. Então tá bom. Mar, veja lá pra mim se tem alguma perguntinha da galera. Um comentário, alguma coisa. Posso colocar leite condensado? É, e a outra receita. Ah, nunca coloquei leite condensado nessa receita. Mas eu sei que existem receitas de abacaxi com leite condensado, tá? Daí é questão de você testar. Eu acho que pode ficar muito doce nessa receita, porque essa receita tem açúcar, né? Imagine eu colocar uma xícara de açúcar e enfiar leite condensado aqui. Meu Deus, eu acho que vai ficar doce demais. Pode fazer no micro-ondas? Não, deixa eu pensar. Calma. Ah, eu acho que eu já fiz no micro-ondas essa receita. Não, dá sim. Já fiz no micro-ondas. Só que ela demora. Ela demora bem mais do que na panela. Por exemplo, aqui na panela, uma receita inteira é o dobro dessa que eu passei pra vocês, tá? Então, uma receita inteira é de 1 litro. Então, pensando num litro, ó, aqui ficou um olhinho do abacaxi. Deixa eu tirar. Pensando nessa receita de 1 litro aqui que eu tô fazendo, que eu tô fazendo meio litro, né? Mas se fosse 1 litro... No micro-ondas, ela levaria cerca de 30 a 40 minutos para apurar. Que loucura, né? E na panela aqui uns 15 minutos, mais ou menos. Aqui, como é meia receita, eu acho que uns 10 minutos vai apurar. Mas eu tenho que ficar aqui cuidando, não tem jeito. A gente vai conversando, não tem como fugir disso. Diga, Mar. Você usou o miolo do abacaxi? Não, eu raspei bem o miolo, mas bem o miolinho eu deixei, tá? Bem o miolinho eu deixei. E deu bem certinho, a receita meio litro foi 1 abacaxi, deu certinho. Mas pode variar, né? Na verdade não deu um abacaxi não, mentira, não deu abacaxi que sobrou aqui, ó. Tá, então deu quase meio abacaxi, acho que se eu colocasse tudo teria dado 1 litro, que seria uma receita inteira. Deu bem certinho meio abacaxi. Posso usar esse doce para fazer caramelado? Pode, ficar uma delícia, muito gostoso mesmo, tá? Pode sim. Caramelado, banhado no chocolate, fondado. É doce clássico. Doce clássico tem essa vantagem, né? Ele te permite uma série de coisas. Você pode colocar dentro da trouxinha de massa filo pra assar, fica maravilhoso. Tá? Pode usar como recheio de bolo? Pode usar como recheio de bolo. Daí você apura só um pouquinho menos, mas pode sim, sem problema. Ou põe um pouquinho menos de coco. Tá? Porque o coco que ajuda a dar essa liga, essa firmeza, né? Então aí a gente pode sem problema nenhum, tá? Qual a validade depois de pronto? Depois de pronto, ele dura 6 meses congelado. Opa! Ele dura 20 dias na geladeira, tá? E depois de pronto, enrolado e tudo, eu considero 5 dias fora da geladeira, tá? Ó, ainda nem começou a ferver, tá? A hora que ele começar a ferver que eu vou tomar um pouco mais de cuidado aqui pra ver ele dar uma engrossada. Ele tá bem mole, né? Ó, tá bem líquido, né? Então, claro que não tá bom ainda. Então, a gente vai apurando até ele dar uma engrossada mesmo, tá? Ele dá pra congelar? Quantos dias? Quanto tempo? 6 meses a menos 18 graus. Pode congelar tranquilamente, tá? Dura tranquilo.
E é uma receita que é bom, porque assim, aqui a gente tem aquela panela mexedora, né? Só que a minha panela, ela é industrial, ela é bem grande, ela é uma panela de chão, assim. Então, o que a gente faz? A gente compra 8 abacaxi, 8, 12 às vezes abacaxi, e põe tudo na panela, daí faz uma super de uma receita, né? E nem sempre a gente tem tudo isso de encomenda na mesma semana. Então, essa é uma receita que de vez em quando a gente faz e congela. Tá? E aí a gente faz pacotinhos de 500 gramas, né? E congela esses pacotinhos de 500 gramas para atender as encomendas conforme elas forem entrando. E ele dura super bem. Então essa é uma receita que eu posso te dizer que a gente já congelou ela várias vezes por conta de produtividade, né? Tipo, vai ter que fazer uma receita, já faz 10. Porque a gente sabe que vai acabar vendendo, que é um doce que sai bastante. Posso usar abacaxi congelado? O problema do abacaxi congelado é a água, tá? Então tem que testar. Nunca usei abacaxi congelado. A gente sempre compra fresquinho, mas eu não sei, de repente na tua região não tem, né? Mas, gente, eu acho difícil que no Brasil tem algum lugar que não tem abacaxi. Acho bem difícil. Abacaxi é uma coisa que aqui no sul tem, imagine mais pra cima. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade em encontrar a fruta, não. Como é que é abacaxi na cidade de vocês? Conta aí pra mim. Ó, agora começou a ferver, tá? Começou a ferver, eu tô mexendo ele ainda pra dar uma engrossada. Diga, mas... É fogo médio ou baixo? Aqui eu tô no médio. Comecei no alto, só pra acelerar o meu processo aqui até ele ferver. E aí eu abaixei pro médio, tá? Então agora ele tá no médio aqui. Dá pra fazer com leite vegetal? Não acredito que sem problema nenhum. Você pode fazer até com água. O leite aqui, ele não tem uma função muito de ingrediente, tá? O objetivo dele é misturar o amido. Porque o amido, se eu jogar ele seco aqui, ele vai empelotar, né? Então você sabe que o amido a gente tem que dar uma misturadinha com um líquido. Então você pode até pôr em água, não tem problema, tá? Se você não consumir leite. Leite vegetal costumeiramente tem algum gosto, né? Então às vezes pode ser bom, como pode não ser. Tipo, um leite de amêndoa no abacaxi vai ficar muito top, eu acho, né? Eu acho, vai ficar gostoso. Mas vai dar gosto de amêndoa, eu acho. Eu não sei, eu nunca comi leite de amêndoa. Inclusive, é uma coisa que eu tenho sempre de vontade, mas R$17 o litro me deu um pouco de dor. Aí eu não comprei pra testar. Aqui tá 17, não, está R$30 a última vez que eu vi. Amêndoa é caro, né? Mas é bom. Você colocaria esse doce no seu cardápio? Ele está no meu cardápio. É um dos raros doces do meu cardápio que eu ensino em live, tá? Raro, raro mesmo, tá? Porque normalmente os doces do meu cardápio estão no método Doces Inesquecíveis. Eu acho que do meu cardápio que eu ensinei em live, é só esse que eu me lembro agora. E a trufa de Ferrero Rocher. O copinho de Nutella. E o copinho de Nutella com leite ninho. São os únicos doces do meu cardápio que eu já ensinei em live. O resto é só dentro do curso. Só dentro do curso, tá? Então, esse aproveitem, que é dica, assim, essa receita aqui é dica de ouro mesmo. Dica de ouro. Como eu falei, eu não como abacaxi, tá? Mas, assim, o feedback que eu tenho dessa receita é dos melhores possíveis. Posso usar como recheio de ovo de Páscoa? Pode sim, sem problema nenhum. Mas daí saiba que a validade dele depois fora da geladeira é ali uns 5 dias, né? 5, 7 no máximo. Então, você tem que deixar isso bem claro pro teu cliente. Faça teste de prateleira para você não ter problema com seus clientes, tá? Por exemplo, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer curso uma vez com a Ana Salinas, eu me lembro que alguém questionou ela se ela tinha doce de abacaxi no cardápio. E ela falou que não sei se ela mudou isso, mas na época ela não tinha. Porque ela não trabalha com nada que possa correr o risco de ser perecível por conta do calor do Rio de Janeiro, né? Então, eventualmente, pode ser que o abacaxi na tua região dure menos. Tem que testar, gente. Você precisa fazer a prateleira no seu teste aí, não tem como fugir disso, tá? Ó. Agora que ele tá começando a encorpar, eu começo a sentir ele encorpar, ele já não tá mais tão desmeleguendo, mas ainda tá um pouco, tá? Então eu vou deixar ele mais um pouquinho aqui, e daí depois eu vou acrescentar o amido, tá? Então, como eu falei, é uma receita que exige braço e paciência. Por isso que quando a gente já faz de grande quantidade na panela mexedora, porque daí a panela cuida pra gente, né? Então, claro que a gente cuida da panela também, mas não dói tanto o braço. E como eu falei, no micro-ondas ele tende a ser uma receita um pouquinho demorada, tá?
Ele pode fazer com abacaxi em calda. Não fica gostoso, porque o abacaxi em calda é muito doce. E aí a ideia aqui é trabalhar com um doce que seja mais pro cítrico por conta do abacaxi ser mais verde. Aqui tá demorando mais pra apurar, porque eu peguei um abacaxi super verde, mas como eu falei, normalmente quem compra as frutas, assim, há anos que eu não compro abacaxi aqui no ateliê, quem normalmente faz é a minha mãe. E eu peguei verde, mas ele tava bem maduro, eu não sei se eu que não soube avaliar aí a verdura dele, mas ele tem que ser mais pro verde. Quanto mais maduro, mais água ele solta, mais demora para engrossar. E sem contar que fica mais doce de comer, tá? E que nem sempre isso é bom, porque é um doce bem doce. Imagine, em calda, ele é super doce, né? Porque ele é numa calda de açúcar que ele fica. Então, eu acho que não fica bom não, tá? Vai fazer abacaxi e pega fruta fresca. Sem contar que não tem sentido você usar um abacaxi em calda nessa receita, porque afinal de contas, o abacaxi em calda é muito mais caro do que a fruta. Compra a fruta, né? Quanto tá o abacaxi na região de vocês? Conta aí pra mim. Esse aqui eu paguei R$8 cada abacaxi. Aqui é meio caro abacaxi. Como é o preço de vocês aí? Conta pra mim. Ele pode usar em trufa? Não, trufa normalmente é uma mistura de chocolate e creme de leite. Isso daqui não é uma trufa. Seguramente não é uma trufa, tá? Trufa é uma mistura de chocolate com creme de leite. Agora ele tá pegando forma, tá vendo? Agora eu começo a puxar ele, ele começa a sair inteiro do fundo, tá vendo? Que ele já tá começando a dar uma forma. Começa a engrossar, né? Então ele tá fazendo isso. Não sei se vocês agora conseguem ver, ou se a Marjorie quer desativar um pouquinho o comentário, só para o pessoal do Instagram ver essa textura aqui. Ó. Ele tava bem assim que eu puxava, ele tava um liquidozão, né? Agora não, eu puxo, ó, e ele começa a ficar aberto, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver na panela lá. Ele fica aberto, tá vendo? Ele já começa a estar encorpado. Isso que é engrossar a massa, tá? Antes ela tava bem... Eu puxava, ela tava toda caída, toda no fundo, né? Então agora não, agora a gente começa a ter um encorpado aqui na nossa massa mesmo, ok? Então, tô fazendo isso aqui. Ó, aqui eu já começo a ver que se eu quisesse enrolar esse doce, daqui a pouco eu já consigo, né? Ele já tá mais encorpadinho mesmo, ó. Tá vendo? Ele já começa a ter forma. Então agora mais um pouquinho o meu doce já tá pronto. Só que depois que meu doce estiver totalmente pronto, lembra que eu falei pra você? O abacaxi ele vai continuar soltando água. Eu não tenho como escapar. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar um pouquinho só pra não queimar enquanto eu converso com vocês, porque a pessoa é meio atrapalhada, vocês sabem, né? Eu vou pegar esse amido de milho e já vou misturar aqui no leite, tá? O doce ainda não tá pronto, porque agora que eu for acrescentar o amido, eu tenho que cozinhar esse amido, porque senão meu doce vai ficar com gosto de amido, né? Então, isso não é legal. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vê se você consegue ver ele na panela. Deixa eu... Dá pra ver lá, Mar? Não sei se vai dar pra ver. Acho que era bom você trazer a câmera aqui perto, pra eles poderem ver. Só pra vocês poderem entender esse ponto aqui, ó. Dá uma olhadinha lá. Tá vendo que a panela tá cheia de água lá dentro? Dá pra ver na câmera? Aqui, ó. A água. Dá. Tá? Ó, ele tá com uma textura legal, mas a água tá lá. Essa água não vai sair. Não tem como resolver. A não ser que eu coloque amido. Por isso que eu coloco um pouquinho de amido, tá? Então eu misturo esse amido aqui no leite, tá? Vou misturar esse amido aqui no leite. E aí vou colocar ele no abacaxi e vou cozinhar. Agora misturei aqui. E agora podemos continuar com o comentário ativado, não tem problema, porque eu vou só garantir o cozimento total deste amido para que esse doce realmente não fique soltando essa água, que é o que eu não quero, né? Eu não quero que ele solte essa água. Então, volto a mexer ali até engrossar, tá bom? E aqui a gente encorpa bem ele e vai cozinhar mais um pouquinho para garantir que ele esteja bem cozido, tá bom? Qual a quantidade de amido e leite aproximadamente? Eu já vou passar certinho a receita pra vocês, mas eu coloquei 2 colheres de sopa de leite e 1 colher de sopa de amido, tá? Vê, ele tá soltando muita água ainda, pode pôr mais amido. Vê, ele tá ainda assim, ficou muito mole, pode pôr mais coco, não tem problema. Vê, o abacaxi tava muito, sei lá, muito grande, ficou muito líquido, mais coco. Vê, ele ficou muito seco,
põe mais leite. Então equilibre a receita olhando para ela e conversando com ela, como minha mãe falava para mim. Conversa com a receita. Claro que a gente não vai conversar efetivamente com a receita, mas a receita nos fala muito. Com o tempo a gente vai pegando a prática, vai olhando e vendo, puxa, isso aqui ainda não tá bom, isso aqui ficou mole. Ficou mole, volta pra panela, apura mais um pouco, coloca mais um pouquinho de coco seco, que ajuda a dar mais uma secada na tua receita, tá? Então isso é o feeling de um confeiteiro, isso é o feeling de você conseguir resolver os teus problemas na tua cozinha. E quem consegue resolver os seus próprios problemas na cozinha, cresce, né? Porque a gente tem que poder criar, tem que poder saber se virar quando acontece alguma coisa que a gente está fora do nosso controle, como por exemplo, você não tem o controle se aquele abacaxi tem mais ou menos água. Você não tem esse controle. Eu não tenho esse controle, né? Uma vez um noivo brigou comigo, um noivo, não um noivo meu, tá? Um noivo de uma noiva que eu tava atendendo, porque ele queria que eu desse conta de prometer pra ele que ia ter framboesa no dia do casamento dele. Eu falei pra ele, não posso te prometer. Eu não tenho plantação de framboesa. Ele ficou bravo comigo que eu não tinha plantação de framboesa. Falei, gente do céu, mas eu não posso te prometer, ponto, né? Eu não tenho como saber se a framboesa vai estar bonita, se vai chover, se não vai, né? Então, assim, tem coisas que a gente não tem controle. Sobre o que a gente tem controle, a gente tem que resolver. Diga, Mar. Ele congela com amido. Congela com amido, tá? O amido, gente, ele só vai dar problema no congelamento em grande volume. Tipo, vai fazer um super de um recheio de bolo à base de amido. Aí ele pode dar algum problema, tá? Mas assim, aqui é tão pouquinho que não causa problema na tua receita. Pode ficar sossegado em relação a isso, tá? Ó. Então, tá pronto a nossa receita de abacaxi. Agora eu vou desligar ela aqui e vou colocar ela para esfriar. Para esfriar, eu vou pegar aqui um saquinho plástico, desses sacos próprios para micro-ondas, tá? Aqui. Até aqui, gente, tranquilo. Vai falando aí pra mim. Uma bandejinha. Eu tô te perguntando quanto que custa esse doce no seu cardápio. Hoje ele tá, acho que a R$2,80, se eu não me engano. É R$2,50 ou R$2,80. Ele pronto e decorado, né? Do jeito que eu vou fazer aqui pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês exatamente como ele está no meu cardápio, tá? Sem segredinho, tá? Então, do jeito que ele tá no meu cardápio é o que eu vou ensinar pra vocês. Ó, então aqui tá o nosso abacaxi, tá? Vou fechar ele num plastiquinho e vou deixar ele esfriar, tá bom? Isso. Posso pôr na geladeira sem problema nenhum, ok? Tá aqui o meu abacaxi. Vou tirar essa panelinha daqui. O pessoal reclamou aqui que não deu pra ver o ponto dele. Mas é que na verdade não é bem um ponto. Eu mostro de novo ali pra vocês, mas assim, não é bem um ponto. É o ponto que ele tá bem seco e eu mostrei o ponto. Até a Marjorie veio aqui, mostrou, né, de perto na câmera. Ele começa a descolar da panela, ele tá soltando bem. E aí a gente pega esse abacaxi, ele vai estar soltando água. Ele tá descolando da panela, ele tá bonito. Eu puxo com a colher, eu vejo que ele vai me dar ponto. Só que ele tá soltando água. E aí eu acrescento o amido e cozinho mais uns 3 minutos pra garantir que o amido esteja bem cozido. Só isso mesmo, tá? Ele é mais simples do que você imagina. E é assim mesmo. Como eu falei, foi recorde de dúvidas quando eu fiz essa receita. Eu sou cabeça dura e resolvi fazer de novo. Por que eu resolvi fazer de novo? Porque teve muita dúvida. E em geral, as aulas que eu dou, uma característica minha como professora, como eu tenho bastante assim, experiência, como eu já passei por muita coisa, eu costumo na aula resolver todos esses tipos de problema. Então, quando uma aula minha vem com muitas dúvidas, é muito atípico, me chama muita atenção. Então, por isso que eu quis regravar, porque eu falei, eu deixei buraco nessa aula. E foi mesmo, foi uma das primeiras aulas que eu gravei, foi o abacaxi, há um ano atrás. Gente, eu preciso que vocês internalizem isso que eu vou falar pra vocês. É receita de vó. E eu repito isso muitas vezes, porque assim, quando você entende que é uma receita clássica das antigas, aquela receita que a vozinha, que não tinha conhecimento nenhum de culinária, ia lá e fazia na panela da família, é receita
clássica, tá? Ela é de olhômetro mesmo. E eu sinto lhe informar, nem toda receita é na base do termômetro, nem toda receita é na base do ponto exato, da medida exata. Tem receitas que não são, e essa não é uma receita dessas, é uma receita de vó. Então assim, você segue a base da receita, você entende como ela deve ser, e você vai fazer, você vai pra onde? Pro campo de batalha. Eu falo tanto do campo de batalha, né, mas é fato. Você vai se jogar e vai fazer. E aí você vai descobrir se ficou mole, se ficou duro, você vai ter que ver, não tem jeito. É olhando pra ela que ela vai conversar com você. É igual o caso da lasanha que eu falei da minha mãe lá, que ela falava, eu falo de lasanha, mas minha mãe nunca nem fez lasanha em casa, mas é um exemplo, né? Ela falava assim, vai ver no forno. Eu falava, mãe, mas como que eu sei se tá bom? Pergunta pro negócio. Mas como a pergunta, é óbvio que a comida não vai me responder. Mas hoje é a vontade que eu tenho de dizer pras pessoas à minha volta. Pergunta pro negócio, olha, as coisas falam com a gente, mas elas só falam com a gente, ela começa a falar com a gente a partir do momento em que você começa a praticar, que você começa a ver. Você vai pegar o doce, tá pronta a massa, agora você vai enrolar e não consegue, porque tá mole, sinal que não deu liga. Por que não deu liga? Ou faltou alguma coisa que dá liga, que é o coco, ou faltou o amido, que ajuda a tirar a água. O que tá acontecendo? Olha pra ela. Volta pra panela e corrige. Tá soltando líquido? Volta na panela com mais uma colherinha de amido. E apura mais um pouco. Ah, ela não tá soltando líquido, mas ela tá esfarelenta. Sinal que ressecou demais. Talvez só se você colocar um pouquinho de leite, ela já deu uma hidratada, você apura mais um pouquinho e ela recupera. Gente, é olhômetro. Não tem muito como resolver esse problema sem que você vá para o campo de batalha. E isso é a característica das confeiteiras que dão certo. Saber olhar para uma receita e saber resolver esse problema. E eu aprendi muito isso com a minha mãe. Eu acho que a minha mãe não tá vendo a live hoje, porque ela tá com o Igor. Tá aí? Então deixa eu elogiar a minha mãe. A minha mãe, ela veio de uma educação mais simples, né? Com o tempo, claro, ela hoje estudou muito, enfim, mas ela aprendeu a cozinhar muito na percepção, sabe? A gente sempre falava assim, até hoje, minha mãe chega a ser irritante. Ela entra aqui no ateliê, ela consegue ver o detalhe da sujeira do cantinho, não sei o que lá, que ninguém nem tinha reparado, porque ela tem essa visão, ela tem aquela visão de que entra na cozinha, ela olha o ambiente inteiro. Ela olha para uma receita, ela já sabe, vai dar errado. Vai dar certo, né? E, eventualmente, se der errado, ela corrige. Isso é a característica a gente chama de macaco velho, né? A pessoa que tá prática. A gente vira macaco velho quando? Quando a gente pratica. Não tem jeito. Hoje eu me sinto macaco velho em várias receitas. Mas tem várias receitas que eu também não me sinto assim. Ela também, minha mãe tem receita que ela não se sente assim, né? Eu dei o exemplo da lasanha. Ela não faz lasanha, ela nunca se deu bem com lasanha, ela não faz. Então, se ela for fazer, ela vai ter que acompanhar a receita passo a passo, seguir direitinho. E daí um dia ela vai estar nadando naquele terreno com segurança. Mas assim, não existe receita perdida aqui no ateliê, salvo uma ou outra de macarrão, que daí não tem jeito. Mas fora isso, se deu errado, ela sempre deu um jeito de salvar. Às vezes não para fazer a mesma coisa, mas para poder fazer outra. Ah, não, errei, me ferrei com a receita. Usa para recheio de bolo, usa para fazer um pavê. Então assim, mas se você não for pro campo de batalha, você não vai conseguir fazer. Certo? Gente, vamos lá. Eu enrolei aqui uns docinhos já, deixei enroladinhos, tá? E eles não são de abacaxi. Tá? Só por que eu não enrolei a de abacaxi? Porque eu só tinha um abacaxi e eu queria fazer pra aula de vocês, tá? E aí eu peguei uma outra massinha que eu tinha ali, porque agora eu vou te ensinar a decoração. Mas como que você vai enrolar o doce de abacaxi? Ele é um pouquinho mais claro, né? Eu peguei esse aqui que é bem parecido na cor, mas, ó, já tá firmando, tá vendo? Olha que legal. Tá quente ainda e eu já começo a ver que ele já deu até forma aqui dentro, ó. Já tá até querendo descolar do plástico, tá mole ainda, que tá quente, mas eu consigo ver que ele deu ponto, tá vendo? Então, assim, eu enrolo ele normal. Deixa a Margita ativar ali pra vocês verem. Ó, ele já tá até descolando aqui, eu já consigo ver que ele vai dar ponto, que ele deu liga, né? Que ele deu um ponto legal, só que eu tenho que dar o tempo dele esfriar. Então, assim, esse docinho aqui de abacaxi, eu vou enrolar ele normalmente. Eu pego um pedacinho na minha mão, eu peso na balança. Aqui eu coloquei 16 gramas, essa massa que tá usando aqui, tá? Essa aqui é uma massa, na verdade, de nozes. E aí eu pego o meu docinho de abacaxi, faço a bolinha normalmente.
Como eu vou banhá-lo no chocolate, uma dica que eu te dou é passar amido de milho. Se você for banhar no chocolate ou se você for passar no fondant, você pode usar essa dica, tá? Se você for espelhar, não é legal, tá bom? Não fica bom. Daí você vai ter que passar um pouquinho de gordura vegetal, manteiga, qualquer coisa na tua mão. No caso aqui, como eu vou banhar no chocolate, eu uso o amido de milho. Eu pego um pouquinho de amido de milho e pincelo no prato que eu tô trabalhando. Pode ver que tá bem esbranquiçado. Eu ainda peguei um prato vermelho para chamar bem atenção para essa informação, né? Peguei as bolinhas, pesei. Depois de pesada todas, eu coloquei uma luva e passei um pouco de amido na minha mão, tá? Um pouquinho, e fiz as bolinhas, para que ele fique bem sequinho e não cole, tá? Na hora de eu banhar, ele tem uma leve película, mas é tão leve que o doce nem tá branco, tá? Ele é só para que ele fique realmente uma película para facilitar a minha vida na hora de banhar esse docinho. E aí, eu vou pegar aqui chocolate branco e um potinho. Eu gosto de derreter em potinho de vidro, tá? Mas você pode derreter também em pote próprio para derretimento de chocolate, tá? Desde que seja BPA free, é muito importante essa informação. Tô usando um chocolate do tipo cobertura, tá? Porque chocolate cobertura serve para cobrir. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com vocês. Só vou colocar aqui para derreter enquanto a gente conversa, tá? Ontem, quem assistiu ontem a nossa aula, ela já saiu do ar a nossa aula de ontem, né, Mar? Mas quem assistiu a nossa aula de ontem viu que a gente conversou um pouco sobre a qualidade do chocolate. E eu falei que eu sou uma defensora do chocolate tipo nobre. Chocolate nobre, gente, é vida, né? Ele tem qualidade, ele tem uma quantidade de chocolate que é a manteiga de cacau, que faz o derretimento da boca ser proporcional, que faz aquele chocolate ter um sabor mais gostoso, a quantidade de gordura que tem no chocolate nobre faz com que ele seja mais saboroso, etc. Ponto. Isso não há discussão. Mas então, Veri, por que raios existe o dito cujo do chocolate cobertura? Gente, cobertura, pasmem, serve para cobrir. Olha que interessante. E eu brinco com isso, mas parece que algumas pessoas não conseguem entender. Então, assim, se eu vou pegar um bombom que tá maravilhoso, feito de abacaxi, né? Que quando eu morder vai estar lá os fios do abacaxi, um sabor maravilhoso de infância. E eu vou colocar nele uma camada super fina de um chocolate quase transparente ali, que é só para cobrir o meu bombom, que o chocolate não é o grande herói daquela decoração. Se eu vou fazer isso, resultado, eu tenho um chocolate cobertura. O que predomina nesse sabor é o recheio, tá? E para decorar esse doce, eu vou usar isso aqui, ó, que é uma bala que você compra em distribuidora. Essa daqui é de uma marca chamada Gulosina, mas pode ser a marca que você quiser. Chama fondant de leite, tá? Não sei se dá pra ver lá no Instagram, mas chama fondant de leite. Sabe aquelas balas de rodoviária? É essa, tá? Então não é o fondant de banhar camafeu, tá? Não é. Ele é um fondant de leite porque ele é uma balinha de leite, tá bom? É isso que é o fondant de leite. Eu vou pegar essa balinha de leite aqui, que chama fondant de leite. Não. Mas o bombom não é feito na forminha? Não, fiz na bolinha, na mão e enrolei, tá? Mas pode fazer, não tem problema nenhum. Veri, quero fazer na forminha, porque, né, eu quero que você modelar. Dá tranquilo, sem problema. A gente já modelou esse bombom de abacaxi várias vezes na forminha, dá super certo. E a casquinha em volta? Não, a gente vai banhar no chocolate, tá? Poxa, consegui abrir. Aqui. Então aqui, esse aqui eu gosto de comprar um que não vem embalado individualmente, mas dessa vez a gente só achou esse aqui. Aí tem a parte chata de abrir, né? Mas quando ele vem sem embalagem é mais fácil, tá? Tem de várias marcas. Se digitar bala fondant de leite, mas procura como bala, porque se você procurar como fondant, vai aparecer o fondant, aquele branquinho de banhar camafeu, e não é esse, tá? É esse aqui que é tipo balinha mesmo. É uma sugestão de decoração, tá, gente? Você não precisa usar essa decoração necessariamente. Você pode fazer uma flor de pasta americana, você pode só fazer um risquinho de chocolate preto, você pode inventar a tua decoração do jeito que você quiser. Mas quando eu trabalho com essa balinha aqui, eu acabo tendo um efeito interessante aí no meu docinho. Ela é bem sequinha, tá? Ó, tá vendo que ela é bem sequinha? Então, a minha mão quente que vai ajudar a derretê-la, tá?
Como a minha mão não é muito quente, eu sempre sofro um pouquinho nesse começo, até que ela comece a derreter. Então, vamos esperar aqui minha mão dar uma esquentada nela. Você pode também ajudar no micro-ondas, coloca assim 5 segundinhos, não mais que isso, tá? Que senão ela vira líquida. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a isso. Ó, então a gente vai amassar ela até ela dar uma derretida. Ela vai começar a encorpar, tá vendo? Ó. Só amassar, tá, gente? É uma ideia, por favor, não é eliminatório. Se você não usar essa decoração, você pode usar outra. Porque às vezes a pessoa fala, então não posso fazer o bombom de abacaxi porque eu não tenho a bala. Não, né? Me poupe, é uma sugestão. Cada live que eu faço, eu vou te dar uma sugestão de decoração. E essa é uma ideia que eu acho super válida, tá? Então a gente tá fazendo isso aqui agora. Ela é bem esfarelentinha mesmo, conforme a tua mão esquenta. A minha mãe já teria derretido ela agora, porque minha mãe tem a mão super quente. A minha mão já é mais fria, mesmo que agora eu tô suando, porque tá abafado aqui dentro, mas ela ainda assim, a minha mão é um pouquinho mais demorada de derreter. Ó. Então ela vai derreter toda ela. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou modelar ela no molde de silicone, tá? Vou fazer uma rosinha com essa flor, com esse molde de flor, pra fazer com essa bala uma florzinha pra colocar em cima do nosso doce, tá bom? Então é isso que eu tô fazendo. Ó, agora ela já quase toda derreteu, né? Isso. Ó, dela começa a virar uma pastinha, tá vendo? E aí com essa pastinha que eu vou poder trabalhar. E eu gosto de colorir ela, só que ela tem essa cor bege natural, né, que é do fondant de leite. Então assim, por exemplo, eu não consigo colocar aqui uma cor, por exemplo, uma cor azul. Se eu pegar um azul e colocar aqui, ela vai ficar verde, né, porque o bege com o azul vai acabar ficando um verde meio, sei lá, um verde meio... Tô vendo a cor, não tô conseguindo falar o tom. Meio oliva? Não é meio oliva, é um tom, sabe, né? É um verde meio estranho, assim, vai ficar um verde meio estranho. Então, não vai ficar azul, tá? Então, como ela tem uma base colorida, você tem que trabalhar com cores que se sobressaiam. Então, aqui, por exemplo, eu consigo trabalhar com vermelho, consigo trabalhar com laranja, eu consigo trabalhar com... o próprio verde, né, que daí vai ficar um verde um pouco mais intenso por causa da base escura que tem por baixo. Então posso trabalhar com marrom para ficar bem escura. Então aí vai da minha criatividade também, tá? Gente, até aqui, tá tranquilo? Fala pra mim. Essa parte aqui... tá. Ativa lá enquanto eu misturo aqui, porque aqui eu tenho que misturar com cuidadinho. Da outra vez que eu gravei eu já tinha trazido pronta essa mistura. Mas aqui é legal fazer na frente de vocês, pra vocês verem que sofre um pouquinho mesmo, é assim mesmo. Mas aí depois ela fica certinho. Isso. Comenta aí, pessoal. Dúvidas, comentários, perguntas. O pessoal tá gostando bastante. Estão gostando? Que bom. É uma receita muito boa. É uma receita muito boa. E essa aqui, capaz que até no final da aula já dê até pra enrolar uma pra vocês verem, porque ela já tá... não sei, tá bem quente, hein? Tá bem... Gente, tá muito quente. Hoje fez 35 graus em Curitiba. Quantos gramas pesa o bombom? Esse aqui eu pesei ele com 14 gramas. Daí depois que a gente põe a flor, banha no chocolate e tudo, ele vai acabar finalizando ali com 18, 19 gramas depois de totalmente pronto, tá? A florzinha pode ser feita com docinho de leite em pó? Pode, como eu falei, essa é uma sugestão. Você pode fazer pasta americana, flor de leite em pó, você pode fazer sem flor, você pode fazer banhado no chocolate preto, você pode fazer no banhado no chocolate branco, você pode fazer aplique de folha de ouro, você pode banhar no cacau em pó, você pode espelhar, vai da tua criatividade. Só uma ideia pra vocês, tá? Ó, então aqui, agora sim misturou bem, tá vendo? Ó, ficou bem vermelhinho, tá? Cara, eu sei essa conta, eu tenho anotado na minha cozinha, mas eu não sei de cabeça. Não sei de cabeça, não. Mas eu posso pesar daqui a pouco essa daqui, daí eu já te falo quanto que rende.
De cabeça agora eu não sei. Me cobra daqui a pouquinho que eu tenho que achar minha balança. Acho que tá embaixo das coisas ali. Aí eu te falo quanto que rende. Ó, e aí eu vou modelar ela como uma pasta americana, né? Ó, que linda que fica a minha flor. Conseguem ver lá? Tá? Então aqui eu tenho 4, 8, 12, 14 docinhos. Eu vou fazer 14 florzinhas ou o tanto que render essa massa aqui, que eu não sei quantas vai render. Enquanto eu faço aqui, pode mandar pergunta. Poxa vida, tem alguém querendo muito falar comigo hoje. Esse telefone é chatinho de desligar, tem que puxar pra baixo, lá de cima pra baixo pra... Talvez seja o Davi querendo falar com o Igor, tem que avisar ele que a gente tá em live. Não é o Davi, Não é? Não. Hoje estão me procurando. Ai, ai. Gente, então olha só. Eu gosto dessa decoração de bala de leite porque ela é diferente do que a gente costuma ver por aí. Ela é meio chatinha de trabalhar, vocês viram que ela fica meio esfarelenta, né? A gente acaba sofrendo, demora um pouco mais pra ela poder, a gente conseguir trabalhar bem com ela, né? Mas ela é muito gostosa. Porque eu não sei se você já comeu esse tipo de balinha, mas elas são bem saborosas, né? Balinha doce. Então é mais gostoso do que uma pasta americana, sem sombra de dúvida. Não tem nem comparação com uma pasta americana. E isso, claro, que acaba dando diferença no sabor final do nosso doce, né? Então, o cliente, quando come, ele encontra uma experiência de sabor melhor do que se fosse só um pedacinho de pasta americana. Então, isso é muito legal. Posso fazer a florzinha uns dias antes? Pode fazer. A gente faz aqui até 20 dias antes. Ela não estraga, porque é a validade de manipulação que eu expliquei ontem, né? Às vezes é 3 meses depois que você manipula, porque a validade dela é enorme. Essa daqui, ó, que tá ali comigo, ela vence em junho deste ano. Eu comprei ela, eu acho que deve ter sido novembro do ano passado. Então, assim, a validade é bem longa, tá? Então, quando você manipula ela, ela passa a ter a validade de manipulação, que é ou o que vier primeiro, né? Ou a validade do produto ou 3 meses, tá? Então, nesse caso é 3 meses. A Lady Jane comentou aqui, Veri, eu amo tudo que você faz nas explicações. Estou fazendo um caderno só com tuas receitas. Uau, Jane, que coisa boa, isso aí. Tem que fazer mesmo. 4, 8, 12. Olha só, gente, deu certinho 13. Eram 14, mas tá bom. Esse pedacinho aqui não vai dar pra fazer uma flor inteira. Então, vai ficar 13 decorados e um pra eu comer de nozes. Eu não quis de abacaxi, falei, eu não quero comer doce de abacaxi. Me dá dor de estômago, gente. Eu fico 2 dias com dor de estômago, não é justo, né? Aí eu ficar fazendo live com dor de estômago, eu vou fazer a live assim, pra vocês. Ó, esse aqui deu uma mini flor aqui com esse restinho. Beleza, então deixa eu tirar essa luva, vou pegar uma limpa, porque eu tô com a minha mão suando. E daí a gente já vai banhar esse bombom aqui. Ó, aqui eu coloquei 1 minuto, ele nem derreteu, eu vou misturar um pouquinho por causa de dividir o calor, né, entre ele. E daí eu já volto ele pro micro-ondas mais um pouquinho. Chocolate, sempre, independente se é nobre ou se é cobertura, você vai trabalhar com temperatura média, tá? Então aqui eu coloquei potência média 1 minuto e pouquinho. E agora eu vou novamente colocar mais 1 minuto e meio com potência média, tá? Potência média, no meu caso aqui, é 50%. Tem micro-ondas que você põe direto, potência média, tem micro-ondas que você tem que mexer ali até chegar no 50%. Passar um álcool aqui na minha mão. E aí a gente vai banhá-lo com o chocolate usando a técnica da mão, tá? Pode ser com o garfo, sem problema nenhum, mas eu gosto muito de banhar com a mão, porque eu acho que eu agilizo muito a minha produção e eu vou decorar com uma rosa grande em cima, então não há necessidade de eu ficar fazendo no garfo. Eu ganho muito tempo de produtividade e fica muito bonito. Diga, Mar. Essa casa, em casa de artigos de festas, eu encontro essa varinha? Normalmente em distribuidora de doces. Sabe, toda cidade tem uma distribuidora de doce, né? Normalmente a distribuidora de doce, que é a mesma pessoa que vende bala em quantidade. Essa galera aí que normalmente tem essa bala, tá? Como eu falei, é bala de rodoviária. Mas é bala clássica. Aqui em Curitiba tem uma loja chamada Olhos de Lince. Ela fica na frente da casa do confeiteiro, do outro lado da rua. É lá que eu compro, tá? Mas pode ser, aqui também tem uma outra loja famosa distribuidora que
Ai, não vou lembrar o nome. Que fica no centro. Normalmente é distribuidora de doces que você encontra, tá? Deixa eu na geladeira pra ver se dá tempo de ele firmar. Agora já derreteu, tá? Então, misturo bem, né? Pra não ficar nenhuma bolinha de chocolate aqui no meio. Cuida pra não esquentar demais o chocolate, gente. Seja nobre, seja cobertura. Passou de 45 graus, você queima, tá? Então, toma cuidado pra não queimar o teu chocolate. Para que ele não dê problema aí na hora de secar, né? Para que fique um chocolate gostoso também, para que não fique empastado. Então tem tudo isso. Por isso sempre a potência média, ela te ajuda a não passar por esse tipo de problema, tá? Se você tá sentindo que vai esquentar demais, pega um pote frio e troca de pote. Tá? Aqui não vai precisar, que tá bem na temperatura certa. E como que eu sei? O pote de vidro é bom por causa disso, porque pote de vidro eu consigo pegar ele por baixo aqui, ó, tá vendo? Se eu pego meu pote de vidro por baixo, ele tá confortavelmente quente na minha mão, tá sossegado, tá? Se eu pego o pote e tá... Ai, meu Deus, quase queimou minha mão. Aí você esquentou demais teu chocolate. Não precisa nem de termômetro, tá? É como eu falei, receita de vó, a gente segue a dica de vó, né? Nossa, já tô me sentindo vó. Meu filho tem 3 anos. Eu estou dando dica de vó já. Meu Deus do céu. Olha só. Então aqui eu pego minha mão, uma ferramenta bem legal, tá? E eu molho a minha mão, ó, até a dobrinha aqui do meu dedo, tá? Aqui. E aí eu venho com o meu docinho e faço esse movimento aqui circular no meu dedo. Essa mão limpa, essa mão suja, ok? E aí eu coloco o meu docinho ali e coloco a flor em cima, tá? Então, é assim que eu faço, ó. Uma mão limpa, outra mão de apoio, movimentos. Eu sujo só até essa dobrinha aqui, ele vai acabar passando na hora que eu faço o movimento, né? E coloco aqui. Olha que legal. Essa é uma técnica que vai agilizar muito a tua produção. É muito mais rápido do que você fazer com o garfo 1 a 1. Mas vê, ele não fica tão lisinho, tão perfeito. Não, é a ideia, tá? É a ideia de que ele fique com esse ar um pouquinho mais rústico no doce. Vê, ele não gosto. Tá tudo bem, banha com o garfo, seja feliz. Eu gosto. Vírgula, tá? Então, se eu gosto, eu faço do jeito que eu gosto. Eu acho que fica, além de bonitinho, fica diferente, fica com um ar mais rústico, né? E ele fica um doce fácil de fazer. Mas se o cliente me pede, não tem como ser bem lisinho, tem problema nenhum. Ou às vezes a cliente me traz uma referência de foto, né? Que tá pra ver na foto que é bem lisinho. E aí eu faço do jeito que o cliente quer no garfo, sem problema nenhum, tá? Aí fica a teu critério, fazendo no garfo ou fazendo na mão. E aí, gente, perguntinhas? Desativei. Tá desativado, né? Então, essa parte é bom vocês verem mesmo, porque é o movimento aqui, né? Isso é esse movimento aqui, ó. Vou fazer com a minha mão que tá sem a luva pra você ver o movimento. É esse movimento aqui, ó. Só assim. Movimento circular para que ele englobe ali no teu dedinho. E aí eu usei luva de vinil, tá, gente? Luva de vinil, que é a mesma que eu uso pra enrolar brigadeiro, que eu tô usando aqui. Mas essa daqui daria pra ser luva de látex ou luva de nitrílica, sem problema nenhum. Só sempre tome cuidado com luva de látex, tá, gente? Não é raro encontrar pessoas alérgicas a látex. E se você manipular um doce com a luva de látex, você mata essa pessoa alérgica. É bem sério mesmo, tá? Então, toma só cuidado com o látex por conta disso, ok? Então, evite. Mas fora isso, pode ser a nitrílica também, que for mais fácil pra você. Ó. Gente, que lindinho que fica esse doce, né? Com a florzinha vermelha em cima. Isso. Quase banhei a flor. Eu tava olhando ali a flor que tava querendo passear e eu quase enfiei a outra flor de chocolate. Eu não tinha feito nenhuma atrapalhada ainda hoje, ia ser minha primeira. Ainda bem que eu tô ligada. Gente, vamos lá. Tá pronto aqui. Agora, esse aqui é o feinho com a mini flor feia. Ó, eu venho com a minha mão, raspo esse excesso de chocolate e a luva daí eu descarto, tá? Então,
já saio com a minha mão limpa, já saio tranquila para trabalhar. Ele vai ter que secar um pouquinho, né? Antes de eu poder tirar ele do papel aqui. Eu tô usando um papel manteiga. Pode ativar os comentários, Mar. E aí eu vou só arrumar aqui a bagunça pra gente poder pôr num pratinho esses doces. E aí, pessoal, conta pra mim o que vocês acharam da aula de hoje. Amaram essa técnica. É muito bom. Essa técnica é muito prática, né? Aqui ainda tem que esperar secar um pouquinho pra eu poder tirar. Senão ele... Esperar o ar-condicionado fazer o efeito dele. Gente, deixa eu dar o print pra vocês. Enquanto seca ali... Cadê meu sorriso lindo? A Marjorie vai desativar o comentário. Não esqueçam de postar nos stories, me marquem que vocês estiveram nessa aula, tá? Repostem aí.